Gostaria de saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito boa noite. Você que está em casa nos acompanhando, que privilégio podemos estar juntos e podemos participar desse tempo tão especial que o Senhor reservou para nós. E que bom que você pôde atender a voz do Espírito Santo de Deus e se dirigir à casa de oração, não é? Queridos, vamos abrir juntos a palavra para o Evangelho de João, o capítulo 17. Se você quiser tirar um pouco de retorno meu aqui, tranquilo, eu te agradeço. João capítulo 17, a oração intercessória de Jesus, a oração sacerdotal, como é chamada também, essa oração que Jesus faz. E queria caminhar com vocês. Na verdade, nós vamos dividir esse capítulo 17 em 3 partes. Hoje nós vamos falar do verso 1 ao verso 5. E depois nós vamos caminhar no restante dos versículos desta oração. Queridos, de tempos em tempos, nós precisamos reafirmar aquilo que cremos, não é? É muito comum na minha vida e na sua. Vai substituir, está ruim mesmo? Nós vamos de alguma maneira nos esquecendo de alguns princípios, de algumas verdades. Nós vamos nos esquecendo de algumas coisas muito preciosas que vão ficando em segundo plano, e de repente a gente se esquece que elas não podem estar ausentes, né, no nosso relacionamento. Quando a gente pensa, por exemplo, no relacionamento conjugal, não é? A importância do casal quanto a algumas palavras, alguns gestos, algumas atitudes que parece que com o passar do tempo vão ficando desnecessárias, mas são muito importantes, né? A gente costuma dizer que no relacionamento conjugal existem algumas palavras mágicas, ou não, nos relacionamentos de um modo geral, né? Mas por favor, muito obrigado, né? Fiquei feliz com a sua atitude, com o seu gesto, que bom que você ligou, coisas assim, não é? São muito preciosas nessa caminhada, né? E na vida cristã, na nossa vida espiritual, não é diferente, porque nós precisamos ser lembrados e reafirmar aquilo que nós já sabemos, aquilo que já nos foi ensinado, não é? Mas para reafirmarmos alguma coisa, a gente precisa relembrar, a gente precisa que novamente a nossa mente seja lembrada dessa verdade, desse valor que não pode ser colocado em segundo plano. E o que a gente aprende na Bíblia sobre a oração? Não é? Porque nós vamos falar sobre a oração sacerdotal, a oração intercessória de Jesus. O que não pode faltar na oração é a reverência. Nós não estamos tratando como um igual, nós não estamos tratando como alguém com quem nós deveríamos ou poderíamos ter assim uma atitude irreverente e uma atitude displicente. Nós estamos tratando com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o que tem autoridade sobre todas as coisas. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que essa deve ser a nossa atitude diante de Deus, quando estamos orando, quando estamos buscando a sua face, quando estamos nos colocando diante dele. O texto de Êxodo capítulo 3, nós vemos uma direção, uma orientação que Deus dá a Moisés. Ele diz assim: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O que Deus está ensinando a Moisés? Que ele não poderia estar naquele momento, na presença de Deus, naquele tempo, de uma maneira displicente, porque quando eu e você entramos da sala do trono, não é? Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós estamos diante de Deus, nós estamos pisando um terreno sagrado. Então a oração, ela pede de mim e de você uma atitude reverente. Ela pede de mim e de você que nós realmente naquele momento estejamos focados naquele diálogo, naquela conversa, naquela aproximação com Deus. Nós não podemos orar sem que eu e você estejamos realmente entendendo essa dinâmica, no que estamos envolvidos, não é?
Então parece que com o passar do tempo a gente vai perdendo essa consciência e vez por outra a gente tem que nos sermos lembrados então de que nós estamos na presença de Deus, de que nós estamos prestando um culto a Deus, de que nós estamos então orando a Deus, não é? E a oração de qualquer pessoa é muito, muito importante, não é? Porque nós precisamos prestar atenção. Não sei se você já prestou atenção numa oração de criança, mas é algo fantástico. Eu me lembro de uma oração de um garotinho, ele estava orando, pediram para ele orar, ele orou, ou ele pediu para orar, e aí num determinado momento ele diz assim: Deus, vai dormir mais cedo hoje, porque acho que você está cansado. É tanta coisa para você fazer. Eu fiquei pensando naquela oração, né? Puxa vida, na cabeça dele, Deus é o Pai que cuida de todos os detalhes e todo mundo recorre a Ele. Então ele falou assim: Deus, vai dormir mais cedo hoje, para descansar um pouco, né? Eu achei muito importante essa palavra, essa oração. Mas existe aí muitas orações que a gente pode e deve prestar atenção. Aliás, de todos que oram, né? Nós precisamos estar atentos. O pastor C.R. Erdmann, ele escreve assim: entramos no lugar santíssimo no Novo Testamento, porque temos aí a revelação mais profunda do coração de nosso Senhor. Quando nós lemos essa oração, o Salmo, o João 17, nós estamos entrando no lugar santíssimo, não é? Porque está revelado aqui as coisas mais profundas do coração de Jesus, da intimidade dele com Deus, da visão dele em relação ao reino, à igreja, a mim, a você, porque Jesus ora por nós nessa oração, nós estamos incluídos nessa oração. Veja aí essa divisão, pode ficar lá, volta lá para mim. Veja aí como é que está lá, se você puder visualizar aí no seu capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, Jesus está orando por si mesmo, está orando por ele, mas não há nenhum pedido ali, nenhuma reivindicação, não há nenhuma foco, nenhuma necessidade dele. Ele está também ali do verso 6 ao verso 19, orando pelos discípulos e orando por mim e por você, dos versos 20 ao verso 26. Então está aí um esqueminha bem dividido aí do capítulo 17 da oração do Senhor Jesus, né? E Jesus sabia das dificuldades que a igreja enfrentaria para permanecer unida, não é? Então quando Jesus ora por mim e por você, ora pela igreja, ora pelo povo de Deus, ele sabia que enfrentaríamos dificuldades, tempos trabalhosos, estaríamos sendo colocados à prova, estaríamos enfrentando situações nunca imaginadas, enfim, nós estamos então vivendo isso, e Jesus orou por nós. E isso é fantástico quando a gente ora assim para a palavra. Veja o que diz o verso 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Naquele momento Jesus não tinha mais nada para dizer. Dos versos do capítulo 13 ao capítulo 16, Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos. Ele deu as últimas instruções para que os discípulos estivessem preparados para aquilo que estaria por vir, a sua morte, a sua crucificação e a sua ascensão aos céus. Então Jesus dá todas as orientações. E agora Jesus não tem mais nada para falar aos seus discípulos. Acreditam alguns comentaristas, amados irmãos, que esta oração foi feita no Getsemane. Essa oração do capítulo 17 foi a oração de Jesus, ou uma das orações ali no Getsemane. Então, qual é o momento que Jesus está vivendo? O momento é o momento em que um dos discípulos que havia de traí-lo já havia saído, a fim de entregá-lo para que ele fosse preso. Os demais discípulos que estavam com ele ali iriam fugir.
E aquela noite, aquele momento, seria um momento de profunda tristeza e sofrimento. O dia seguinte seria o dia do escárnio, o dia da condenação, o dia da humilhação e a morte. Então Jesus está vivendo este momento e está diante dessa realidade. Irmãos, eu e você podemos pedir, eu e você podemos orar, a Bíblia nos autoriza isso, mas os nossos pedidos a Deus revelam o nível da nossa maturidade espiritual. Tem gente que pede a Deus uma vaga no estacionamento do shopping. Deus, eu vou para o shopping, lá está sempre cheio. Que o Senhor me abençoe, que eu encontre uma vaga logo que eu chegar. Tem gente que ora isso. Então eu fico imaginando Deus na entrada do estacionamento, impedindo que uma outra pessoa que não orou não chegue para tomar aquela vaga. Furou o pneu daquele carro. Algumas pessoas dizem que funciona. Eu creio que funciona, porque chegou ali, não tinha ninguém naquela vaga, mas tem gente que ora por coisas muito estranhas, faz alguns pedidos assim que a gente fica pensando assim, uau, é muita pretensão, não é? É muita arrogância, é muita imaturidade, sei lá. A gente ouve algumas orações que deixam a gente um pouco assustado nessa questão. O que Jesus está pedindo aqui? Qual é a oração de Jesus aqui, não é? E qual é o nível da minha e da sua oração diante de Deus, naquelas coisas que muitas vezes a gente pede para Deus, e a gente diz, uau, esse pedido é um pedido muito, muito egoísta, esse pedido é um pedido muito, muito imaturo, não é? A hora é chegada. O que Jesus quer dizer com essa palavra, com essa oração, com esse momento? Era a hora da cruz. Jesus está preparando os seus discípulos para que eles entendam a missão, a responsabilidade que ele tinha assumida diante de Deus, de morrer em resgate do homem perdido. Então a hora chegou. Chegou a hora da crucificação. Chegou a hora da traição. Chegou a hora da ingratidão, chegou a hora de ser traído, de ser enganado, chegou a hora. O tempo mais crítico da história da humanidade, aquele momento era o momento que a minha e a sua vida, a minha experiência de salvação e certeza da vida eterna e a sua estavam ali colocados. E Jesus então ora a Deus, dizendo, Deus, esse é o momento, chegou a hora. Foi para isso que eu vim. Essa é a minha responsabilidade, essa é a minha missão. E eu sei disso, mas me abençoa nessa caminhada. Me dá graça nessa caminhada para que eu possa cumprir aquilo que realmente me foi designado. Chegou a hora de Jesus ali na cruz, sendo crucificado, dizer tetelestai. Ou seja, quando alguma pessoa era presa e levada ao cárcere, condenada, um oficial de justiça pegava a lista de todos os pecados, de todos os erros, de todos os crimes, e fazia a leitura da sentença, por que aquele homem estava sendo preso, por que aquela pessoa estava sendo presa. Quando aquela pessoa cumpria a sua sentença de prisão, pagava pelos crimes, o mesmo oficial tirava aquela pessoa do cárcere, pegava um selo e colocava, batia naquele papel, que era o papel acusatório, as suas acusações. E o que ele colocava ali? Tetelestai. O que isso significa? Que tudo está pago, está tudo consumado, não há mais dívida, não há mais acusação,
não há mais condenação, não há mais a necessidade de alguém pagar, porque Cristo fez isso por nós. Então nós recebemos obtivemos essa vitória, na vitória de Cristo na cruz do Calvário. O caminho, irmãos, para a glorificação passa pela humilhação da cruz. Olha o que Jesus disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A glória é a exaltação de Deus, a satisfação de Deus pelo cumprimento do plano de redenção da humanidade. Presta atenção nessa palavra. Como é que eu e você glorificamos a Deus? Pastor, eu vou lá na igreja, eu levanto as mãos, eu faço gestos, eu bato palma, eu me emociono, eu participo do culto intensamente. Mas me parece que o que Jesus está nos ensinando na sua oração, que nós glorificamos o nome de Deus quando nós cumprimos o plano de Deus na nossa vida. Quando eu e você conseguimos, diante de uma tentação, diante de uma possibilidade, diante de uma realidade, nos mantermos coerentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos, nós estamos glorificando o nome de Deus. Quando eu e você evitamos a mentira, evitamos a corrupção, quando eu e você não nos envolvemos com as possibilidades que o mundo nos oferece, nós estamos glorificando a Deus. O nome de Deus está sendo glorificado porque nós estamos cumprindo o plano de Deus para a nossa vida. E aqui o plano era a redenção da humanidade. E Jesus está dizendo: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Me dá força, me dá a sustentação necessária, reanima o meu coração, traz uma alegria dos céus, para que eu cumpra, para que eu não deixe de cumprir o propósito do Senhor no plano de salvação, da salvação do mundo. O verso 2 e o verso 3 diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo recebe a autoridade de Deus para dar a mim e a você a eternidade. É Jesus quem abre a porta dos céus para mim e para você. Essa autoridade foi dada por Deus. A vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida ao Filho, e eu e você recebemos do Filho, Jesus, a bênção de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Não existe verdade espiritual fora de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que não entendem essa dinâmica, e elas pensam que Deus exige primeiro de mim e de você a perfeição, para que depois então nós possamos ser admitidos ou possamos ser aceitos, porque nós estamos perfeitos ou temos buscado essa perfeição. Isso é um grande engano. Cremos em Cristo, a nossa confissão é no nome do Senhor e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e é nessa confissão que está para mim e para você a garantia do perdão dos pecados. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Então, presta atenção nessa palavra de Paulo. Você está dizendo assim: eu quero pregar o evangelho, eu tenho o desejo de pregar o evangelho para as pessoas. Então olha o que Paulo vai dizer para nós sobre pregar o evangelho. O que é o evangelho? Como é que eu e você evangelizamos alguém? Olha, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e do qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos
que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo assumiu o meu e o seu lugar. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós não conseguiríamos por nós mesmos alcançar a bênção da salvação. Eu e você somos pecadores. Nós encontramos a alegria de ouvir o Evangelho, que nos redime, que nos salva, que nos liberta. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, a pregação do Evangelho precisa conter esses elementos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem justo. Todos somos pecadores. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente acha que nós somos salvos assim, como um favor que nós estamos fazendo para Deus, porque até que nós somos boas pessoas, nós fazemos algumas coisas boas, temos alguns gestos bons, não somos como os demais homens, não é? Jejuamos, ofertamos e tudo isso. Não, todos nós somos miseráveis pecadores, diz Paulo aqui. Então, se você não disser para a pessoa que ela é uma pecadora contumaz, e que ela está destinada ao inferno, e que se ela não entender essa mensagem, não resta nenhum outro tipo de sacrifício por ela, você não está pregando o Evangelho. Você está pregando outra coisa, falando outra coisa. Então a gente precisa falar isso. E Paulo diz mais. Paulo diz que nós precisamos falar do seu sepultamento, sua morte, seu sepultamento e a ressurreição ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras. Então a loucura da nossa pregação, amados irmãos, da nossa única pregação é essa: que o poder de Deus nos inclui na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para termos uma nova vida para Deus. Olha o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de pregar o Evangelho a alguém, e quando você o confronta com essa realidade, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, essa pessoa, ela se ressente, essa pessoa fica ofendida, essa pessoa acha que você está desrespeitando ela, porque afinal de contas ela tem religião, afinal de contas ela faz umas coisas boas. Mas todos nós somos pecadores e merecedores da ira de Deus. Então é mediante essa união da obra da cruz, a justiça de Cristo, é que a justiça de Cristo é imputada a nós, e os nossos pecados são imputados a Cristo. Nós recebemos a justiça que vem da morte de Cristo na cruz, e os nossos pecados são com Ele crucificados ali na cruz. Quem nele crê, diz a Bíblia, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há vida fora de Jesus, não há possibilidade de alguém ter a vida eterna fora de Jesus. A vida eterna é comunhão com o Pai, com o Filho, que são bênçãos concedidas àqueles que constituem a igreja de Cristo. Irmãos, nós vivemos esse tempo aqui de culto, de celebração, pertencemos a uma igreja, e nós somos motivados a ter comunhão uns com os outros. Hoje pela manhã, o pastor Pedrosa estava falando sobre isso, à luz do próprio João, que escreve o Evangelho, e também a sua primeira, segunda e terceira carta também, Apocalipse. Mas essa comunhão, ela reflete a bênção de podermos nos reunir como igreja e estabelecermos essa comunhão com Deus, de estarmos diante de Deus e de sermos ajudados por Deus nessa caminhada, recebendo essa alegria de pertencermos a Deus e de termos esse
essa alegria de pertencermos também à igreja de Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Novamente, a palavra glorificar, novamente o ensino de que nós glorificamos a Deus fazendo aquilo que temos como responsabilidade fazer. Nós exaltamos o nome de Deus no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que nós estivermos, se lá nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que façamos diante da realidade que nós estamos vivendo. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a oração de Jesus é para além da história, é para além das necessidades imediatas, é para além das circunstâncias. Ela está colocada na eternidade, na visão dos céus, da glória de Deus, do relacionamento com Deus. Jesus havia chegado à cruz, mas tinha como certa a sua vitória, porque a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem de que tudo está consumado, tudo já aconteceu, todas as coisas já aconteceram. Na visão de Jesus, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste fazer. Eu já completei essa obra já está completa. Mas você não foi crucificado ainda, você não foi julgado, você não passou por a experiência da crucificação. Mas a linguagem da fé, a linguagem do homem e da mulher da fé é de algo concreto, é de algo realizado naquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Ele tinha como certa a vitória. Ele fala da obra consumada. A missão foi cumprida. Ele tinha absoluta convicção de que isso aconteceria porque havia sido determinado por Deus. Então a hora chegou, mas Jesus não caminha para a cruz como um resignado. Jesus caminha para a cruz como um vitorioso. Tudo está sendo cumprido de acordo com a vontade de Deus. Não há razão para que eu ande com a minha cabeça baixa, não há razão para que eu me veja como um derrotado, não há razão para que eu sinta esse peso sem que o ar da minha caminhada seja um ar vitorioso em direção à cruz. Então, ao crente, a mim e a você, compete caminhar com absoluta certeza de que todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus, e estas coisas, elas se cumprirão. E compete a mim e a você viver esse tempo testemunhando a nossa fé. Nada mais estranho do que um crente que anda aí pelas ruas de ombro caído, cabisbaixo, humilhado. Se ele realmente é um servo de Deus, uma serva de Deus, mesmo vivendo lutas, mesmo vivendo dificuldades, mesmo enfrentando as mais terríveis lutas, ele anda, e o seu andar é de alguém que tem consciência de que a história está para além daquilo que eu e você podemos entender ou compreender, ou aquilo que nós conseguimos perceber. Jesus vê além da cruz. Ele vê a sua ressurreição, ele vê a sua ascensão, ele vê a sua glorificação. A sua eternidade ultrapassa as eras, e em qualquer época ele é sempre o mesmo. A mensagem do Evangelho não envelhece. A mensagem da cruz não fica velha. A mensagem da cruz não é ultrapassada.
A mensagem da cruz não corre o risco de ser consumido pelas traças. A mensagem da cruz é viva, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus alcança o coração do homem e faz uma verdadeira transformação pelo poder que há no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então eu e você não corremos o risco de estar pregando alguma coisa fora do contexto, ou fora daquilo que hoje a mídia se ocupa em fazer. Se eu e você pregarmos o Evangelho, vivemos o Evangelho, testemunharmos a nossa fé, nós estamos absolutamente contextualizados, porque não envelhece a mensagem da cruz, está sempre atualizada. A cada dia, a mensagem da cruz é capaz de salvar o homem. A cada dia, pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Hoje, domingo, no mundo, igrejas que estão abertas como nós aqui, ou igrejas que estão subterrâneas, que estão escondidas, pela perseguição que sofrem, estão pregando o Evangelho. E tem gente se rendendo aos pés de Cristo. E tem gente entendendo esta mensagem, e tem gente se rendendo, e tem gente chorando, e tem gente clamando. Não muda. Não há outro evangelho, não há outra coisa a ser falada. A igreja não precisa, e a palavra não precisa ser atualizada, porque essa mensagem, ela se renova. Ela é viva, ela é transformadora, ela é aquela que está sendo ensinada e vivida e que tem transformado vidas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, não é? E o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. A oração de Jesus nos ensina que nós devemos ter como objetivo na nossa caminhada glorificar a Deus. Mas Jesus nos ensina que glorificar a Deus tem a ver com o cumprimento daquilo que Deus espera que eu e você vivamos e testemunhemos. Mas também a razão da oração de Jesus era o desejo de estar com o Pai. Desejo era de que Jesus estivesse com o Pai. Olha o que ele diz: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está dizendo que está com saudades. Ele está dizendo que o desejo do seu coração era mesmo estar com Deus. Era a motivação que o levava a estar enfrentando os desafios e as lutas da sua vida. Não sei se você consegue perceber que muitas vezes o nosso olhar está muito preso a essa vida. Nossa angústia está com este tempo, nossa angústia está com o aqui, com o agora. E a gente não consegue entender que está para além da história. A obra de Cristo em mim e em você, e o que Deus quer que eu e você experimentemos, é de não ter essa limitação, porque o próprio apóstolo Paulo disse: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Eu ouvi um testemunho que me deixou assim pensativo, de um casal que se conheceram, vieram a constituir então uma família, um casamento. E essa mulher com quem essa mulher desse homem ficou muito doente. E ela ficou acamada, durante muito tempo ela ficou acamada,
em virtude do tratamento da doença, das questões. E esse homem ali, vivendo isso com aquela mulher, vivendo isso com a sua esposa, mas essa mulher, a esposa, veio a óbito, veio a falecer, depois de alguns anos acamada. Depois do sepultamento, passado algum tempo, ele teve coragem e foi mexer nas coisas da esposa. E ele encontrou um diário. E aí ele começou a folhear o diário. E estava escrito mais ou menos assim, a cada folha: hoje ele não me beijou. Hoje eu esperava receber um abraço dele, mas ele não teve tempo de vir aqui falar comigo. Faz uma semana que eu não converso com meu marido, meu amado. Ele não tem tempo para mim. Hoje é um dia muito importante para mim, porque foi o dia que nós nos conhecemos. Eu esperava que ele viesse aqui no quarto para dizer que me amava, e não veio. Ele foi folheando, o coração foi. Aquele homem sai ali da casa dele, vai ao cemitério com aquele diário. Não sei se a sua esposa tem diário, você já pensou nisso, não? Eu fiquei. Aí ele foi ao cemitério com aquele diário, se ajoelhou na sepultura da esposa, começou a gritar, dizendo: me perdoe, eu também te amo, eu também te amo. Eu fico pensando às vezes que a vida e as lutas da vida e os enfrentamentos e tanta coisa tem roubado de nós essa capacidade de sonhar, de crer, de louvar, de adorar, não é? Nós vivemos no mundo e ao invés de estarmos pensando na eternidade, estamos pensando no aqui e no agora. Nossa correria, nossas angústias estão todas aqui. A gente não consegue olhar para a eternidade, não consegue perceber que há algo extraordinário que eu e você não podemos deixar, e devemos nos lembrar sempre que os nossos sonhos, os nossos planos estão para além do imediato. Eles alcançam a eternidade. E eu e você deveríamos estar falando mais sobre a eternidade, falando mais sobre as coisas dos céus. O pastor me compartilhou que uma irmã muito querida da igreja, com câncer, com metástase, pediu que ele fosse à casa dela para uma conversa. E o pastor disse que foi o tempo todo pensando assim: o que eu vou dizer para essa mulher? O que eu vou falar para ela? Que texto que eu vou ler para essa mulher? Uma mulher crente, fiel, serva do Senhor, enfrentando essa doença terminal. O que um pastor fala para uma pessoa assim? E ele foi angustiado até lá. E quando ele chegou lá, a irmã o recebeu, já bastante debilitada, e disse para ele assim: pastor, eu te chamei aqui porque eu quero a sua ajuda. Eu quero que o Senhor me ajude em oração a transformar a minha cama, a minha luta, num púlpito, para que a minha família, para que as pessoas que me visitarem possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Não houve uma palavra de reclamação, não houve uma palavra de questionamento da soberania de Deus.
Não houve uma palavra de dizer, por que comigo, por que comigo? A preocupação dela era que não faltasse fé ao coração dela, para que ela continuasse testemunhando no tempo que Deus permitisse a salvação no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na oração sacerdotal, Jesus, depois aí a gente caminha nos próximos domingos, ele vai fazer uma oração, ele vai no seu pedido por mim e por você, não é? Ele diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, verso 21, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração de Jesus pela igreja, não é?